Aleluias. Glória a Deus. Estamos ainda em Lucas 15. Esse Lucas 15, o versículo 2, o lado B desse versículo 2 e o versículo 4 diz assim: Este homem recebe pecadores e come com eles. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus, com essas palavras, ele explica aos fariseus e mestres da lei o que ele estava fazendo junto dos pecadores. Com essa primeira fala, Jesus revela duas coisas importantíssimas que não podemos ignorar. Primeira, que Deus se move sempre em direção dos pecadores e não dos santos. Essa é a primeira coisa que Jesus revela. Deus se movimenta sempre em direção dos pecadores e nunca dos santos. Porque Deus vive em nós. Então ele não precisa se mover em nossa direção. Ele age através de nós. Então, nós não podemos esquecer que Deus e que Jesus, nessa primeira fala, ele diz: Deus se move sempre em direção dos pecadores. Deus não se move em nós. Deus não se move em nossa direção porque, sim, ele está em nós. Somos casas. Então, ele age na igreja e se movimenta em direção aos pecadores. Deus mantém a igreja santificada, ok? Deus mantém a igreja santificada e quer salvar e santificar o pecador. Porque não tem como Deus se relacionar de forma íntima com um pecador. Eu gosto de lembrar que... Eu não lembro o nome dele, meu Deus, fugiu. O cara que pediu para ir atrás de Pedro, quando Pedro viu aquela bisteca, aquela feijoada. Nicodemos, não. Não lembro. Alguém lembra o nome do cara que teve o sonho? Pois bem, a Bíblia diz que Deus ouviu as orações dele e que Deus havia recebido e que as esmolas dele havia subido aos céus. Era um homem que era apaixonado por Deus, mas estava fora do caminho. Isso significa que Deus ouve a oração de gente que está fora da igreja. E quando Deus manda aquele homem atrás de Pedro, era para uma única coisa: você me ama, mas agora você tem que aceitar o meu filho Jesus. Vai vir um cara para falar sobre o meu filho Jesus. Aí você precisa descer as águas, aceitar o nome dele e seguir somente o que ele ensinou. Ele só precisava ser salvo. Então, Deus, ele não se relaciona com pessoas que não são santificadas. E a santificação é impossível senão através da pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então Deus, ele age na igreja, né? E Deus ele mantém a igreja santificada e quer salvar e santificar o pecador. Então a primeira coisa é: Deus se move sempre em direção do pecador. A segunda coisa que Jesus revela com essa primeira fala dele, ele revela que ele é Deus. Ele revela para aqueles caras que ele é Deus. Embora eles não tenham percebido isso, ele revela para aqueles caras, para os fariseus e mestres da lei,
eu sou Deus. Afinal, meus queridos, a quem pertence as pessoas senão a Deus? Lá estava um PhD em divindade, os mestres da lei. Lá estava um cara que tinha de cor toda a lei do Senhor na mente, no coração dele. Então, a quem pertence os seres humanos, senão a Deus? Salmos 24, versículo 1 disse: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Aqueles caras sabiam. Os mestres da lei sabiam. Eles não perceberam que Jesus estava falando, eu sou Deus. Os fariseus e mestres da lei sabiam que as pessoas pertencem a Deus, porque foi Ele que formou as pessoas, Ele criou as pessoas, Ele formou as pessoas com as próprias mãos, está lá em Gênesis. Os caras sabiam. Gênesis revela isso. Mas nós, querido, nós sabemos que não só isso, que as pessoas pertencem a Deus, que não só por isso, mas porque Ele nos comprou, ou seja, somos dele por redenção também. Eu fico imaginando se aqueles caras tivessem percebido isso. Então percebe que isso passa despercebido pelos fariseus e mestres da lei, mesmo depois que Jesus conta a parábola do filho pródigo, né, aonde ele mostra que Deus está sempre esperando os santos. Não, Deus não está esperando os santos. Deus não está esperando os que são santificados. Quando eles não percebem mesmo depois que Jesus conta a parábola do filho pródigo, aonde Jesus conta que Deus não só se move em direção ao pecador, mas que Deus está nas portas, sempre esperando um pecador se arrepender, para ele sair de encontro desse pecador e trazer para dentro de casa. Eles não perceberam que Jesus estava contando, eu sou filho de Deus, e deixa eu te falar uma coisa, a preocupação do meu Pai não é com vocês, a preocupação do meu Pai são com os pecadores. Ele espera as portas com que esses pecadores se arrependam e venham até eles. Eu fico imaginando se esses caras percebem que Jesus está falando, eu sou Deus. Eles iam rasgar as vestes. É ali mesmo que eles iam matar Jesus. Eles não, do jeito que eles eram religiosos, eles não iam esperar prender Jesus. Eles iam matar Jesus ali mesmo. Blasfema! Jesus disse, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ele estava dizendo, em outras palavras, alegrem-se comigo, com a minha alegria, foquem apenas na minha alegria. Se a alegria, essa alegria, se alegrem com a minha alegria. Eu não quero que vocês olhem para o pecador, isso não é problema de vocês. Se alegrem somente com a minha alegria. A minha alegria está em ver um pecador se arrepender. O que Jesus estava falando, em outras palavras, se alegrem com a minha alegria. Fiquem alegres em me ver alegres. Foquem somente nisso, querido, o que Deus quer de nós. Nós precisamos nos esforçar um pouquinho para suportar. Sabe qual é o problema da igreja do Senhor? É que quando alguém sai da igreja, se afasta da igreja, a gente pega isso para o pessoal, não quis saber mais de mim, não sei. Aí a gente fica com raiva da pessoa. Ela não se afastou de você, se afastou de Deus.
Não é um problema nosso, não é um problema meu, é de Deus com ela. A minha obrigação como discípulo de Jesus é alegrar o coração de Deus. Como eu vou alegrar o coração desse Deus que morreu e me salvou? Buscando essas pessoas, para que ele se alegre, e a alegria de Deus tem que ser o meu e o seu objetivo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alegrem-se com a minha alegria. Foquem na minha alegria. Esqueça o resto. O problema é que Deus encontra em nós é que damos muita importância para as coisas erradas. É isso. Nós damos muita importância para as coisas erradas. Nós achamos que aquilo que deveria ser um problema de Deus é nosso. Aí a gente age com a nossa justiça, que é trapo de imundície. E nós, quantos de nós, pensa com você, sabendo que a alegria de Deus está em ver pecadores vindo até Ele? Eu perguntei para mim, eu estava pensando em mim mesmo. Quantas vezes eu entristeci a Deus? Quando eu deveria alegrá-lo, eu entristeci, afastando pessoas dos braços de Deus, porque eu achava que o problema delas era comigo. Você já parou para pensar quantas vezes você entristeceu o coração de Deus? Problema de Deus, problema que Deus encontra em nós, é que nós nos importamos com coisas erradas. Jesus disse: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, aqui está um dos problemas. Aqui está um dos problemas. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas perdidas, 100 ovelhas e perdendo uma, aqui está um dos problemas. É um dos problemas. Não deixe as 99 no campo. Na versão Jerusalém, está assim. Não deixa as 99 no deserto. Ou seja, em situação de risco, em situação de perigo mesmo, para salvar uma. Aqui está um dos principais problemas da igreja, é quando o pastor não dá muita atenção para a pessoa ali, porque está preocupado com um que aparece uma vez por mês na igreja, e o pastor não olha para mim, ou o irmão não olha para mim, ou o meu líder não olha para mim, e fica dando atenção para aquele ali. Cara, aqui está o problema. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? Ele deixa as ovelhas no deserto. E as ovelhas é para permanecer unidas, porque a proteção das ovelhas está em se manter unidas. Em se manter unidas. A igreja, ela tem que perceber que muitas das vezes o pastor, ou o seu líder, ou o seu evangelista, ou às vezes até mesmo o seu pai ou sua mãe, dá mais atenção para uma pessoa problemática do que para você, porque ela sabe que você é crescido espiritualmente e que você vai se manter protegido, porque você não vai se afastar do corpo, porque o pastor não te dá atenção. Mas que quando o pastor não te dá atenção, você vai procurar atenção no meio das outras ovelhas. Não deixa as 99 no campo. E vai atrás da ovelha perdida até. Esse até é o outro problema da igreja. Até, querido, é um processo. É um processo e as pessoas não entendem isso. As pessoas não compreendem isso. E quando dizem até,
Tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Já faz 2 semanas que ele não para conversar comigo. Muito pelo contrário, ele só dá atenção para aquelas pessoas que não estão nem aí para ele. E pega e vai ter um particular com ela no canto, até. Enquanto a nossa atitude deveria ser, assim que o pastor largar, assim que meu líder largar aquela pessoa, aquela ovelha perdida, porque se nós não pensarmos dessa maneira, nós também estamos perdidos. Assim que o pastor, assim que o meu líder, assim que o meu pai, assim que minha mãe largar aquele perdido, eu vou lá também levar uma boa palavra, que é para o meu pai, que é para o meu pastor, que é para o meu líder, conseguir êxito o mais rápido possível, mas muito pelo contrário, nós nos tornamos muitas das vezes um fardo e nós não queremos ver a alegria do Senhor. Não queremos ver. Porque a Bíblia deixa clara que a alegria do Senhor não é me ver aqui. Não é. Sabe por quê? Porque ele olha para mim e fala assim, ele não é doido. Ele sabe que ele está na posição que ele está se reunindo com uma igreja, porque ele nasceu para fazer isso, então ele não enlouqueceu. Não tem como se alegrar vendo uma mãe amamentar o filho. Nossa, que impressionante, ela está amamentando. É obrigação, é natural. Isso é natural, isso é natural. Nasceu mulher, gerou um filho para cuidar mesmo. Não dá para fazer uma festa vendo uma mãe amamentar o filho. É natural. Agora, quando a gente vê um doido que se afastou do Senhor, retornar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele foi alcançado pelo Senhor com uma consciência perfeita. Vamos festejar. A alegria do Senhor não está em me ver aqui. Isso é minha obrigação, é a obrigação de vocês. Paulo diz, reúna-se todo primeiro dia da semana. Aí as pessoas pegam, em vez de nós pensarmos como Cristo, assim que aquela ovelha perdida desocupar o meu líder, o meu pastor, os meus pais, em vez de nós pensarmos, eu vou também ajudar, levar uma boa palavra, falar que eu estou com saudade dele, falar que eu estou com saudade do meu irmão, da minha irmã, que ele não é só importante para o pastor, mas para mim. Em vez de pensarmos assim, muitos falam assim, como assim? Além de trair, de abandonar o pastor, ele vai à procura dela. E ao encontrar, ainda coloca sobre os seus ombros, sabe? E coloca nos seus ombros porque encontrou ela cansada de tanto pecar. Está cansada de tanto pecar. Aí o pastor coloca ela no ombro depois de trair ele. Como é isso? Eu estou falando isso porque a gente é que nem o filho mais velho. A gente aumenta. Porque a Bíblia diz que o filho mais novo foi e gastou de forma irresponsável. Comprou batom, comeu batom, comprou as coisas gostosas que ele gosta. Em nenhum momento a Bíblia falou em prostituição. Aí o filho mais velho fala, aí agora o Senhor recebe o seu filho matando um novilho gordo depois de gastar com prostitutas. A gente é que nem o filho mais velho. A gente fala coisa que não existe. Isso é muito perigoso. Porque nenhum anjo ousou levantar palavra contra Satanás na disputa do corpo de Moisés. Lembra isso? Que o Senhor te repreenda. Nós somos privilegiados por Deus, porque ele disse, na hora que Satanás se manifestar, repreenda-o. O anjo não, que Deus te repreenda. O texto não diz isso. Mas o texto também não falou que o irmão mais novo estava se prostituindo. Diz que ele foi irresponsável, como todo jovem, né? Como a maioria dos jovens. Louvado seja pela vida de vocês. Porque vocês estão procurando o melhor. Todos nós, querido, sempre falamos, né?
aumentamos as coisas quando nós estamos falando de alguém que nós achamos que é indigno. Eu estou falando tudo isso porque eu, Marcos Pereira de Castilho, estou convicto que as igrejas não têm agido de acordo com o que Deus espera delas. O tema foi colocado aqui. As igrejas não têm agido de acordo com o que Deus tem esperado delas. Mais uma vez, a vontade de Deus não tem sido feita. O que Deus quer, entenda isso. O que Deus quer é sua casa cheia. É a igreja, sabe? A sua casa, a igreja cheia. Não tem, sabe? As igrejas não têm aberto as portas para as pessoas. A igreja não tem aberto as portas para todo tipo de pessoas. A igreja tem que abrir a porta para todos os tipos de pessoas. E deixar as pessoas à vontade é um dos problemas das igrejas. A vontade de Deus é que sua casa esteja cheia de todo tipo de pessoas. Mateus, capítulo 13 ao 24, nos ensina, eu não vou ler, nos ensina que o joio tem que crescer junto com o trigo. E quando diz crescer junto com o trigo, é receber a palavra junto com o trigo, é ser ministrado junto com o trigo. Então, Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30, nos ensina que o joio tem que crescer junto com o trigo, ou seja, ser ensinado, ser ministrado junto com o trigo. E sem que sem que você toque nele. Nós não temos autorização de Deus, nós não temos autorização de Deus, autoridade de Deus para tocar no joio. Cabe somente ao Senhor da lavoura arrancar no tempo oportuno. Uma coisa que a igreja não pode abrir mão é de falar a verdade, é de pregar a verdadeira mensagem do Senhor. Não é se dobrar ao trigo, como as igrejas estão fazendo, mas continuar pregando o verdadeiro evangelho para ver se o joio vira trigo. Mas nem você e nem eu temos autorização de Deus. E quando você faz isso, você entristece o coração de Deus. E se um dia você pegar eu fazendo isso, seja homens, seja mulheres de Deus, para chamar a minha atenção e me colocar no meu lugar. Falar, você é um servo, é somente o dono da plantação que tem autoridade para arrancar no tempo devido. Porque a Bíblia diz que tem que crescer junto com o trigo. E sabe o que é crescer junto com o trigo? É receber toda a informação que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu para que nós fôssemos discípulos dEle e que nós procurássemos sempre a santificação, encher essa pessoa de toda a verdade, para que quando ela não se dobrar ao Senhor, ela seja condenada pela escolha dela. Porque a Bíblia diz que quando mais é dado, mais é cobrado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não cabe a nós arrancar o joio. Aonde eu trabalho, ninguém me conhece por Marcos. Estava falando para o André de manhã, irrita. Tudo, eles vêm perguntar para mim. É pastor. Por causa do Jó. E tudo eles vêm me perguntar, parece criança perguntando as coisas mais absurdas do mundo. Então tem que dar conhecimento. Deixa o joio crescer em conhecimento com os trigo, para que quando ele for condenado, se não se arrepender, ele seja condenado pelo que ele decidiu fazer. Eu sei que algumas pessoas podem dizer, ou eu sei que a parábola do semeador parece, mas só parece, ok? Só parece.
nos ensinar a não semear em qualquer solo. Mas não é isso que ela nos ensina. Não é isso que ela. Eu sei que a gente já viu muitas pessoas pregar dessa maneira, só que não é isso que a parábola ensina. Você vê como a igreja do Senhor está contaminada. Não é isso que a parábola do semeador ensina. Ela só nos alerta que nem todo, que nem todo mundo, que nem todo solo, que nem toda terra, que nem todas as pessoas vai acolher a semente ou a palavra como devia. E outros solos vão receber essa mesma semente, e mesmo assim, não vão ser crentes medianos, como a Andréia costuma dizer, que não vão dar grandes frutos. Pessoas que só fazem o que a lei mandou, mas na hora de mostrar um pouco de gratidão por Jesus, não mostra. Eu só vou cumprir a lei. Então tem aqueles que não vão receber. É só isso que a parábola nos ensina. Não está falando que não deve semear em todo o solo. Então tem os que não vão receber a palavra, vão deixar a mercê para que a ave do céu venha e leve, não vão acolher a semente assim que jogada nelas, vão ter aquelas pessoas que vão acolher essa semente, e mesmo assim vão ser crentes medianos, que não vão dar muitos frutos, pessoas que só cumprem a lei, mas outros vão fazer bom uso da palavra de Deus e vão produzir 100 por 1. É só isso que a parábola está ensinando, gente. Escuta a explicação de Jesus para os discípulos. Não está falando que está errado em semear em todo tipo de solo. Então, é sim, para lançar a semente para todo lado. É sim. Aí você pode pegar, né? Você pode me dizer, olha, pastor, a parábola do joio fala que foi o inimigo que plantou o joio no meio do trigo. Querido, entenda uma coisa. Quando se fala em trigo e em joio, isso significa palavra, mensagem. O foco aqui é o solo. O que é mais importante quando você lança? A semente é lançada para quê? Então, quando se fala em joio e em trigo, está falando de palavra, está falando de mensagem. Observa o que diz aqui, ó. O reino dos céus é como um homem, olha só, um homem. Isso aqui mostra, querido, olha que interessante. O reino dos céus é como um homem que semeia boa semente em seu campo. O que é do Senhor, o Senhor é a palavra. Então esquece a semente. Ele é a palavra. Ele é o verbo. O que é do Senhor é o solo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, querido, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos, olha, quem semeou foi um homem. A obrigação da igreja não está só nas costas do pastor, não, tá? Quando você vê alguém lançando uma palavra contrária, querendo defamar o seu irmão, querendo prejudicar o seu irmão, que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com os princípios de Deus, não é o pastor que tem que resolver. É você, porque você é sacerdote. É você, porque você é discípulo de Jesus. É você, porque você é um propagador da palavra de Deus. Porque você tem o mesmo ministério que eu, que é de reconciliação. Tudo que não for para reconciliação é de Satanás. Então, observa que um plantou.
Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Não é que ele plantou ali, querido. O solo é ministrado pela palavra de Deus. Lembra do que aconteceu na igreja de Tiatira? Vocês lembram? Que o Senhor falou, vocês é legal, vocês trabalham, mas você está deixando Jezebel ministrar o teu povo. É o que aconteceu com a gente. É o que aconteceu. Porque a igreja não estava preparada. Então, o campo estava sendo ministrado por uma boa palavra, por uma boa semente. Enquanto nós nos distraímos com os nossos ministérios, eu só vou fazer o que é de lei. Eu sou um homem que cumpro toda a lei, eu sou uma mulher que cumpro toda a lei. Eu vou focar no meu ministério. Que se lasque a alegria do Senhor. Que se lasque. Que se lasque. Então, a palavra é pregada, a boa semente é pregada. Aí, enquanto nós dormimos e fazemos as outras coisas, vem o inimigo e lançou o joio. O que é o joio? Uma palavra parecida com a de Deus, mas não é a de Deus. Vocês estão comigo? Amém, queridos? É isso. Quanto o texto fala em boa semente, é o evangelho de Deus. E é a sua palavra. E quando diz joio, é algo parecido, mas é a mensagem, é a palavra, é o evangelho de Satanás. Queridos, não foi joio? Não foi joio que Satanás lançava sobre Jesus, que é o evangelho, que é o trigo verdadeiro. Satanás veio e lançou joio sobre o trigo verdadeiro, sobre o pão da vida, em sua tentação. Satanás foi e pescou e pensou da palavra de Deus, palavras de Deus. Escute uma coisa, palavra de Deus na boca de Satanás é palavra de Satanás. Então, quando Satanás pensou da Bíblia, palavras de Deus, e lançou sobre Jesus, com segundas intenções, deixou de ser palavra de Deus, deixou de ser palavra boa e passou a ser joio. Só se parece, mas está levando para o inferno. Não é isso que aconteceu com Jesus? Eu quero tentar tirar todas as possíveis dúvidas que restam em nossos corações, que é isso mesmo que Deus espera de todos nós, que é isso que Deus espera que façamos. Trazer todo tipo de pessoa para cá. E acreditar em Romanos 12, quando diz que acaso você não acredita que através do amor, da paciência, eles chegam ao arrependimento? Porque a igreja não pode abrir mão de pegar o evangelho, mesmo a igreja estando com todo tipo de gente. Então eu quero tentar tirar todo o resto de dúvida que resta no nosso coração, se é isso mesmo. Mateus capítulo 22. Não vou ler, mas fala do grande banquete. O versículo 9 diz: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Lembra do solo? Lançando sobre todo o solo? É isso mesmo, gente. Tem que sair jogando semente mesmo. Todos os que vocês encontrarem. Faz isso aqui, querido. Faz menção ou lembra dos tipos de solo da parábola do semeador. Vocês entendem isso? O versículo 10 disse: Então, os servos saíram para as ruas,
reuniram todas as pessoas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar gente boas e gente má. E a sala do banquete, da casa ficou cheias de convidado. Querido, aqui é só a sala do rei. Porque na hora de voltar para o palácio ou para o Éden, é ele que vai até a sala e vê quem está em condições ou não. Essa parábola aqui mata qualquer outro tipo de pregação falando que não se deve semear em qualquer solo. Isso é palavra de Satanás. A gente deve semear em todo tipo de solo, porque é isso que alegra o coração de Deus. Então, a casa ficou cheia de convidados. Querido, Deus quer a sua casa cheia de convidados, para que através, entenda isso, entenda uma coisa, é o que eu acabei de falar aqui. Vai estar todo tipo de gente aqui. É só a igreja não se dobrar ao pecado das pessoas. É só a igreja não se dobrar ao joio. Vai estar todo tipo de pessoas aqui, boas e más. Mas o evangelho, a palavra de Deus, tem que ser pregada. A verdade tem que ser mostrada. Então entendam uma coisa, eu quero que vocês enfiem na cabeça de vocês. Deus quer a sua casa cheia de convidados, para que ele, através do seu espírito, possa converter os corações de convidado para corações de filho. É como eu falei da última vez que eu estava aqui pregando, a igreja tem um monte de desviado. A gente acha que desviado é aquele que está 1 mês, 20 dias. Não, tem um monte de gente desviada dentro da igreja, achando que está no caminho, mas está desviado, está desviada. O versículo 11 fala que o rei entra em sua sala, até o momento em que o pai está na porta da casa, esperando o pecador, o rei ainda é tolerante. Até o momento em que Deus está à porta da casa, esperando o pecador vir arrependido, é uma coisa. Mas quando essa pessoa entrar e o rei sair dos seus aposentos até a sala, aí o bicho pega. E esse dia vai ser o grande dia do Senhor. Então, o versículo 11 fala que quando o rei entra em sua sala, ele arranca e lança fora o que não estava com os trajes, com as vestes de acordo com a ocasião. Não estava bem trajado. Isso também faz menção, ou lembra o dono da plantação de trigo, que avistou o joio depois de crescido e viu que a roupagem do joio não era como a roupagem do trigo, as folhagens não era como a folhagem do trigo, então ele arranca e lança para ser queimado. Mas a verdade é que Deus quer que a casa dele esteja cheia. Sabe qual é o problema? É se os filhos dele vai resistir, vai se manter firme, vai se manter santificado com tanto joio entre eles. Qual é o nosso medo? É falta de compreensão da palavra ou é rebeldia? Ou é medo? Eu sei de uma coisa, que os campos estão brancos e que nós temos que começar a valorizar as palavras e dar ouvido às palavras daqueles que permanecem. Ou parece que, será que é verdade o que falam dele, o que falam dela? Pô, mas ele está sempre no caminho,
É fulano, é ciclano, é ciclana que está sempre pulando de galho em galho. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Uma frase da pastora Marta: árvore que é muito replantada não dá fruto. Fique esperto com pessoas que pulam de galho em galho, de igreja a igreja. Esse é um dos primeiros frutos de que elas não estão nem aí para Jesus. E elas estão debaixo. Quando eu faço algo para desmotivar vocês, eu estou debaixo de uma maldição muito grande, sabe por quê? A Bíblia diz que ai daquele que fizer uns dos seus pequeninos tropeçar. Pô, está no caminho. Não ajudou a alegrar o meu coração. Agora entristeceu o meu coração, fazendo com que a pessoa se afaste. Vocês estão captando? Qual é o nosso papel? Encher esse lugar aqui de mal acabado, porque um dia eu fui mal acabado. O meu problema é que eu ainda sou corintiano. Mas sou limpinho. Queridos, nós vamos conversar. E nós vamos encher este lugar. E esse lugar vai. Não importa. Metade das cadeiras está vazia, nem que metade seja joio. Através do nosso amor, que se revela em Romanos 12, da nossa paciência. Afinal de contas, Deus tem muita paciência conosco. Essas pessoas vão chegar ao arrependimento, sabe? Elas vão se tornar bonitas. É a mesma coisa. Isso é, né? A Andréia deve ter visto, alguém mais velho aí deve ter visto, né? A monga, né? Aquela mulher no circo que se transforma ridiculamente em uma macaca, sabe? É o contrário. É aquela coisa feia chegando aqui e nós abraçando, amando, e ela vai se transformando da monga para uma pessoa com a aparência de Cristo. Deus pode fazer isso. E nós precisamos crer. Mas nós vamos fazer uma força-tarefa para nós sairmos e trazermos pessoas para este lugar. Que tem pessoas que estão lá fora precisando ser amadas, tem pessoas lá fora que estão precisando ser acolhidas, está precisando de alguém que somente ouça. Afinal de contas, ouvir é um ministério também. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo, eu peço para que vocês acolham essa palavra do Senhor no coração de vocês. Porque é o que Deus quer de nós. Nunca mais se pergunte, Senhor, o que eu posso fazer para alegrar o seu coração? Você sabe. Ele só está falando assim, ó, traga para dentro da minha sala pessoas boas e más. Não escolham, traga. Vai ter pessoas boas e más. Deixa o resto comigo. Mas a alegria do Senhor é ver essas pessoas más no meio de pessoas boas. Sabe por quê? Porque o que flui das pessoas boas, que tem a natureza de Cristo Jesus, contagia essas pessoas, abafando, apagando o que de ruim flui delas, abafando e elas sendo contagiadas pelo que flui de nós, queridos. Vocês creem nisso?